Inspira, um programa sobre criatividade, inspiração, um bate-papo informal e que foi idealizado, essa questão do cenário e tudo mais, com o convidado de hoje que a gente fez questão de trazer aqui, que nos ajudou muito nessa fotografia, Marcelo Castanheira. Marcelo, que é um amigão nosso e que é coordenador da TV Faesa, diretor de TV, diretor de cinema e que recentemente foi diretor de fotografia do filme do Mar Negro, né? Marcelo, vamos pegar aqui carona nessa questão da TV Faesa. Como é que você avalia? Você que prepara esses alunos para o mercado audiovisual. Como é que está o mercado? Ele está receptivo? Que tipo de habilidades que esses meninos eles têm que ter para chegar lá no mercado e brilhar? Cara, eu agradeço o convite de vocês, né? O programa. É uma obrigação. Mas o mercado hoje não está muito receptivo, não. Assim, a área de audiovisual, apesar de estar crescendo um pouco, perto de alguns anos atrás, quando eu trabalhei com publicidade, cresceu bastante. Mas o mercado aqui no Espírito Santo é pequeno ainda. É muito pequeno em comparação a Rio, São Paulo, a própria Porto Alegre que eu tive agora. É muito pequeno. É muito menor, assim, do que... Ele absorve muito menos do que a gente bota no mercado. Infelizmente, ele ainda não está preparado, assim, para a quantidade de gente que a gente está colocando no mercado. Mas eu acho que a tendência é crescer, né? Acho que Vitória tem crescido nos últimos anos, eu acho que a tendência é dar aumentada. E quanto você perguntou o que esses meninos precisam ter, eu acho que hoje em dia você tem que jogar em todas as linhas, assim, de frente, né? Igual você falou que eu já fiz direção, já fiz direção de fotografia. Porque você prepara alunos de fotografia, de jornalismo, de publicidade, de RTV. Isso. Então, a ideia é para a gente preparar para todos os setores mesmo, assim, onde precisar o aluno saber atuar, né? A gente prepara os meninos que a gente prepara da TV, a gente prepara desde a parte de produção, o pessoal já tem noção de produção, como produzir, como organizar, como fazer um roteiro, até a parte de finalização, né? Eles passam pela direção, eles passam pela apresentação e finalizar o programa, editar o programa, montar o programa e deixar ele pronto para ir pro ar. Então quem entra na TV, ele acaba passando por todas essas etapas. Porque em relação ao mercado, o mercado está pouco receptivo, mas ele vai receber aqueles que sabem fazer tudo, né? Ele não quer mais fulano é um excelente apresentador, pô, mas ele não edita, ele não produz, ele não faz nada, ele está fora. Então eles querem pessoas que façam de tudo, né? A sua função é apresentar, mas você vai ter que saber produzir, vai ter que saber editar, você vai ter que saber tudo, porque qualquer problema que tiver, você vai estar ali pronto para isso está acontecendo de uma forma geral em todas as áreas, né? Todas as áreas está acontecendo um pouco. Eu vejo que na questão da produção eu não consigo entender o limite da pessoa fazer uma produção de estúdio e editar. Qual a dificuldade disso? Pô, enfia a mão, aprende a editar. Nem que você não seja o melhor editor, mas você consiga fazer. Até para você ver onde você está errando, né? Porque eu acho que na hora da montagem que a gente vê tudo que aconteceu de errado, assim. A gente fala, putz, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. E aí, na próxima, a gente já não erra isso, né? Acho que a montagem tem a visão panorâmica de tudo, assim, por trás, né? E falando dessa coisa de produção e tudo mais, o seu dom maior, o seu talento maior é com a produção de fotografia. Quando você faz um filme, no caso, como foi feito aí com o Mar Negro, você pensa a fotografia isoladamente ou ela é em parceria com o diretor? Parceria com o diretor. Na verdade, o diretor te dá o tom. Eu vou querer um filme mais assim, mais sombrio, mais alegre, mais sei o quê. E aí, dentro disso, a gente cria, dentro do tom que ele pretende para o filme, a gente tem a liberdade de criar artisticamente esse tom. E você tem uma coisa que é bacana, você gosta de trabalhar no estilo antigo. Né? Vocês evitam a pós-produção, você sempre falou sobre isso. Como é que faz, por exemplo, você tem um dia, você está com aquela textura, gravou, aí no outro dia você vai fazer uma sequência daquilo, o céu, sumiu o sol. Esse trabalho, para dar unidade, assim. Esse trabalho é punk, mano. É o gostoso. Mas é o que faz, é o desafio da direção de fotografia, né? Que a gente olha e fala, pô, fudeu, agora a gente vai ter que dar uma outra cor pro filme. Né? Não, a gente vai ter que improvisar, a gente vai ter que dar um jeito, vai ter que fazer o clima acontecer. E a ideia da direção de fotografia é dar menos trabalho possível ao pessoal da pós-produção, né? Senão, hoje em dia tem câmera e você não precisa fazer a fotografia, você faz depois. Eu particularmente não gosto, eu particularmente acho que não funciona assim, né? Acho que tem que ter o profissional ali fazendo esse tom. Mas a pós-produção é necessária, né? No próprio filme agora, no Mar Negro, o João Caetano de São Paulo, ele me salvou muitas vezes, assim, de coisa que realmente não deu, não tinha como. A gente fez parecido, mas ele vai lá e faz acontecer.
que também faz parte do trabalho do diretor de fotografia, porque se você também não der um bom material para um pós-produtor, ele também não faz milagre, né? Ele tem que ter um tom, pelo menos, similar para ele conseguir igualar e falar, não, eu consegui chegar perto dos dois aqui. Se tiver muito diferente, fala, Isso num filme, Marcelo, assim, num filme que tem, por exemplo, não sei se é o termo certo, mas tem núcleos, tem histórias diferentes. Esse diretor de fotografia, então, ele tem que pensar como é que eu vou comunicar se for uma cena, uma sequência de uma família com tal característica, agora eu vou trabalhar com zumbi. Aí muda tudo no mesmo filme. Na verdade, assim, o filme tem uma unidade, né? A gente não pode fugir muito, não pode ter, tem cena que vai ser sombria, tem cena que vai ser alegre, não existe, né? O filme tem uma unidade. E dentro dessa unidade a gente extrapola ou não. Por exemplo, no Mar Negro tinha ocasiões que o filme estava meio caretinho, diálogo, apresentando personagem, então é uma fotografia mais natural, assim, né? Não fugindo muito, assim, do que a gente vê, mais ou menos. A partir do momento que começa a entrar do zumbi, a gente tem a liberdade de fazer uma fotografia mais estilizada. Então, o filme fica estranho, a fotografia fica estranha, né? O telespectador não pode perceber isso, mas a gente faz de uma forma que o negócio vai crescendo. E, por exemplo, uma cena que eu particularmente gostei bastante de fazer a fotografia, que é a filha do Rodrigo tá fugindo do Conká. Que o Conká começa a virar um zumbi e tal, não sei o quê. Então começa bem caretinha, num quarto, lá o Conká passando mal, não sei o quê. A partir do momento que o Conká espiroca, a gente puxa mais o azul, puxa mais o vermelho e... E falando de filme de zumbi, que eu sei que é uma paixão sua. Eu acho que você não gosta nem que chame de filme trash, porque vocês amam tanto a coisa que... por que é tão cultuado um filme de zumbi? Eu também gosto. E passei a gostar mais depois que você começou a me ensinar sobre filme de zumbi. Por que é isso? Que fenômeno é esse? Cara, acho que todo filme de terror são alegorias, né? Acho que o ser humano, a gente lida muito com nossos medos, assim. Filmes de terror são alegorias justamente desses medos. E o filme de zumbi hoje, particularmente, mostra muito o que está acontecendo com a nossa vida hoje, assim, né? Da gente tá fazendo muitas coisas, por exemplo, nosso trabalho. Nosso trabalho é uma coisa bem repetitiva, né? A gente está sempre fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que o filme de zumbi, ele quebra isso justamente por mostrar os zumbis fazendo sempre a mesma coisa, né? As coisas repetitivas. Por exemplo, tá pensando muito sobre aquilo, faz de uma forma meio automática, né? Então ele faz muita alegoria sobre a nossa vida, assim, a gente agindo por instinto e tudo mais. Eu acho que hoje o filme de zumbi existe desde 32, desde o White Zombie lá com Bela Lugosi, mas eu acho que hoje ele tá sendo impulsionado muito por isso, assim, por ser uma alegoria muito nossa. O Madrugada dos Mortos, a versão original do Romero lá de 79, é um monte de zumbi no shopping. Se você vê, os zumbis estão subindo, descendo escada rolante, andando com sacola de compra na mão, porque é o que eles fazem em vida. Então, quando eles morrem, eles continuam repetindo aquilo. Então, eu acho bacana disso. Além de lidar muito também com esse nosso sentimento que a gente vive hoje em dia de claustrofobia, né? A gente se sente muito pequeno dentro das cidades. E os filmes de zumbis trazem isso, os humanos que sobrevivem à sociedade, né? A metáfora toda de que sobrevivem ao negócio, se sente claustrofóbico. A gente que trabalha com arte, muitas vezes, a gente se vê sozinho em casa há muito tempo, porque... Enfim, né? Porque a gente está fora ali da sociedade, assim, né? A gente está fazendo um trabalho que não é o de todo mundo, assim, de escritório, não sei o quê. Então, vira e mexe, a gente se sente isolado também. Então, eu acho que as pessoas que sobrevivem ali, que não viram zumbis, acabam ficando isoladas. Então, acho que é uma grande metáfora para os dias de hoje, assim, né? E como é que começou, Marcelo? Como é que você descobriu? Você falou assim, produção audiovisual é o meu negócio. Aí como é que teve esse despertar? Duas situações que eu lembro bem, assim. Quando eu era pequeno, eu devia estar fazendo uns 3, 4 anos... meu pai alugou um projetor, né, de Super 8 e para passar desenho na parede lá da minha casa e tal, desenho pica-pau, essas coisas. E eu me lembro muito bem do barulhinho do projetor, aquele negócio ali, o desenho passando assim, eu achei bem bacana. Mas o despertar mesmo veio quando eu vi um making-off do Império Contra-Ataca, que passava nas madrugadas da SBT, assim, tipo, 2 da manhã tinha que passar e botar esse making-off do Império Contra-Ataca. A primeira vez que eu vi, eu pirei, assim, mostrar o Jorge Lucas com as maquetezinhas, com os brinquedinhos e tal. Eu falei, porra, é isso que eu quero fazer, né, cara. Eu quero fazer o que o Jorge Lucas faz, brincar com maquete, com monstro, não sei o que. E hoje você tem aí uma pancada de gente com a tecnologia, com tudo, todo mundo fazendo filme, todo mundo fazendo vídeo amador, internet, YouTube, Porta dos Fundos, você vê, todo mundo produz. Tem coisa boa mesmo que você fala, ó, isso é bom pra caramba, ou de gente amadora fazendo? Mas eu acho que a gente vive um momento que o movimento, assim, do que está acontecendo, dessa democratização, é empolgante, mas o resultado ainda é bem medíocre. Assim, né? Eu não vejo muita coisa legal feita por gente amadora, não. Acho que o pessoal que está no meio, assim, que
Amador que eu digo assim, não eu é te o perguntar, pessoal o que você acadêmico, não. Eu tô falando Tá. amador do pessoal que tá Sim. pegando para fazer pela primeira vez. Assim, então é difícil você ver uma coisa Do ponto legal. de vista assim. técnico, né? que a gente Exatamente. fala Tem isso. muita gente que não tem formação nenhuma. O próprio Rodrigo, que é diretor do filme, ele não tem formação de cinema. Ele é um prático, né? E... Mas desculpa, Marcelo, mas que quem está vendo agora o Mar Negro acha que o Rodrigo não tem um lastro. O Rodrigo tem uma produção Não, já tem todo pesada de Exatamente. Por isso que de eu não filmes, a questão classifico da ele como maquiagem, amador né? nesse sentido, né? Não é o fato de você ter um diploma que vai te qualificar como profissional ou não, né? Quando vocês estão falando amadorismo, eu estou falando dos videozinhos mais tosquinhos mesmo, que o pessoal tem botado e tal. E com pretensão de ser uma grande obra, Exatamente, né? que A pretensão, né? é o grande problema dessas obras mais amadoras, assim, é ter essa pretensão de querer ser levado muito a sério. Eu vejo muito mais um pessoal bom fazendo coisas toscas, dando mais certo do que um pessoal ruim querendo fazer coisas pretensiosas para dar certo, assim, né? Mas eu acho que vai... Da mesma forma quando começou lá o cinema, quando começou o vídeo também nos anos 60, que a videoarte que deu um boom, todo mundo fazendo vídeo, não sei o que, tinha muita porcaria, eu acho que no final sobrevivem os bons Os bons vão ficando. e o negócio se profissionaliza de novo, né? O que eu costumo falar muito em aula, assim, toda vez que sai uma tecnologia nova, a linguagem dá uma retrocedida, né? E a gente hoje vive esse momento, assim, chegou o digital, chegou câmera, chegou DSLR, né? A gente não sabe o que fazer, assim, a maior parte das pessoas, então a gente retrocedeu. Se você pegar uns filmes dos anos 90, tipo Assassinos por Natureza, eles são muito mais sofisticados do que os filmes de hoje. Então a gente está vivendo esse momento de retrocesso ainda, tipo, o que a gente vai fazer com isso aqui, né? Agora tem 5 câmeras aqui me gravando, o que a gente vai fazer com essas câmeras, né? Então, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai começar a entrar no eixo de novo e os bons sobrevivem. Você acha que você acaba voltando buscando das informações antigas? Porque, por exemplo, pega um filme preto e branco, mudo. A fotografia daquilo é uma coisa... Linda, né? O cara se dedicou ali, maravilhosos, né? né? Então, você acha que independente da tecnologia que está chegando, a gente ainda vai continuar usando como referência? Vamos. Referência não morre, né, cara? Referência até hoje, quando você pega um filme desse ano, assim, você pega referências de, sei lá, do Méliès, lá, do século retrasado já, né? Nem passado mais. Então, eu acho que referência fica, cara. Referência os pioneiros fazem um negócio e a gente pega a referência. Até hoje a gente vive o que a gente chama de linguagem clássica, né, que foi instituída lá por Griffith em 1915. Então, a gente está mais de 100 anos utilizando o mesmo tipo de linguagem no cinema. Então, eu acho que as referências ficam. As referências não morrem, elas vão servir, inclusive os vídeos toscos que a gente está falando, eles vão ser referência também. Uns que estouram, alguma coisa, vira referência. Qual a diferença que você vê mais fácil da gente perceber entre produzir para publicidade ou para cinema? Cara... São duas mãos bem diferentes, assim, tecnicamente falando, é bem similar, né, em termos de fotografia, de câmera, de operação, é a mesma, não muda muito, não. É mais em termos de conteúdo, né, eu costumo falar um negócio em aula que os alunos de publicidade costumam ficar putos comigo, não costumam gostar não, mas é verdade, que a publicidade não pode criar nada, né, inclusive eu aprendi isso em sala de aula, a publicidade não pode criar, o pessoal de publicidade acha que é muito criativo e tal, mas dentro do audiovisual, quando a publicidade cria, ela não vende. Né, o que vende é justamente referências. Né, quando a gente em RTV, a gente costuma falar que quando o negócio chega na publicidade, pra gente não serve mais. E o último dos grandes exemplos é o efeito bullet time do Matrix, né? Botaram no filme, pô, bacana, legal. Botaram uns 2, 3 filmes, pô, legal. Banalizaram, né? De repente foi pra televisão, de repente vai pra publicidade, você não vê mais filme nenhum usando aquilo, né? Porque já deu, já banalizou, já foi, né? Acabou. Então, dentro de publicidade, na hora de criar, você tem que estar sempre brincando com referências. Um comercial muito bacana. Comercial agora com a Corrida Maluca, né? Pô, referência nossa de quando a gente era criança. Um comercial bacana que eu achei também do Tang, que é as crianças refazendo a cena do rock. A maior parte das crianças não sabe o que é aquilo, assim, mas eu vejo as crianças gostando do comercial, achando bacana, e os pais, que é quem vão comprar o produto, gostando também, porque é uma referência do filme que ele viu, né? Eu confesso que eu fiquei muito preocupado quando você estava me respondendo, eu falei, ele está mexendo com o que a gente ama, né? Mas o que eu entendi bem, Marcelo, assim, na publicidade, por ter uma pegada comercial, você não tem muito espaço, então, para experimentação. Porque se você falar, vou criar para ver se o espectador ele vai entender essa leitura, não vai vender. Você tem que trabalhar com a referência, assim, você tem que tocar, vocês tocam muito os publicitários tocam muito na sensibilidade, assim, na emoção da pessoa, né? Na afetividade, justamente. E quando você experimenta, a primeira coisa que a gente vê, inclusive no cinema, a gente fala, pô, esse negócio tá estranho, né? Quantos filmes que a gente vê que fala, pô, não sei se eu gostei. Exatamente. Aí você vê o filme umas 2, 3 vezes e fala, pô, o filme é bom pra caramba e tal. Então, ou algum crítico fala que é bom, não, realmente. Você também é um cara que sempre
detona bastante novela. É. É técnico ou é pessoal o problema? Sabe? Não, cara, na verdade, assim, isso é uma questão também que a gente aborda bastante. Novela, na verdade, é muito bem feito para a proposta que eles têm, é muito bem feita, assim. Mas, em termos de audiovisual, uma coisa fica meio tosca, assim, né? Porque o que acontece? O cinema é uma coisa que eu vou pro cinema ver um filme. Então eu vou lá, vou me abstrair de todos os meus problemas, vou sentar na sala escura, vou me imergir naquele filme ali, né? Eu estou com uma outra realidade. A novela não, a novela você está na sala, fazendo o jantar, passando roupa, conversando com não sei quem, telefone tocando, né? Então você não está vivendo para a novela, né? Você está lidando com um monte de coisa. Então a novela é muito óbvia. Né? Em termos de roteiro, assim, apareceu um plano de detalhe de eu botando essa caneta aqui, é óbvio que alguém vai me roubar essa caneta, eu vou esquecer a caneta, que essa caneta é importante para outra coisa. Então ele é muito óbvio nesse sentido. E como ele é meio feito a toque de caixa, assim, a novela é muito... A gente grava hoje, edita amanhã para ir no ar depois de amanhã, perda de foco, perda de enquadramento, né? Isso acontece a rodo em novela. Então eu não consigo ver a novela com esses olhos, pelo fato de eu trabalhar com audiovisual e tal, eu não consigo me abstrair desses erros, dessas coisas e me envolver numa novela. Então... Eu tenho esse problema com novela mesmo, assim. Não, mas tem justificativa. Eu não consigo realmente... Você não realmente... tem essa mesma percepção com seriado. O seriado, hoje, inclusive, eu costumo falar muito isso, vou repetir durante um bom tempo. Hoje a vida inteligente do audiovisual não está mais no cinema, está justamente no seriado. Eu acho que todo mundo que migrou, que queria experimentar, não sei o que, acabou migrando para o cinema, pro seriado. O que acontece com o cinema hoje? O cinema hoje virou comercial. Então está muito preocupado assim, não, se eu fizer um filme com muito sangue, vou receber uma classificação de 18 anos e não vou ter muita gente na minha sala. Então vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. E eles estão fazendo muito com pesquisa de mercado. Então os filmes ficaram muito do mesmo, assim, né? Estão muito parecidos, muito homogêneos. E a televisão, a cabo principalmente, ela quebrou isso. Falou, pô, não tem preocupação nenhuma. Se for 18 anos, dane-se, eu vou botar lá e ver quem quer. Inclusive, quem tem 10 anos quiser ver, vai poder ver. Não tem essa... download, essa coisa. Não tem problema. Então, eu acho que toda essa experimentação, toda essa coisa migrou para televisão, assim. Se você pegar hoje os grandes seriados, sei lá, o Game of Thrones, seriados de terror mesmo, aquele American Horror Story. Eu não vi, nos últimos anos do cinema, algo tão fantástico quanto American Horror Story, assim, tanto tecnicamente quanto em termos de conteúdo, assim. Você vê muita referência de cinema italiano, coisas que o cinema americano se nega a usar há muitos anos, né? Justamente por ser muito brutal, assim, você vê American Horror Story, você vê freiras fazendo absurdos e tal, não sei o quê, tem muito sangue, muita coisa assim, e isso não tem mais espaço dentro do cinema, infelizmente, né? Mas na televisão tá abrindo espaço. É uma salvação. Tá migrando pra TV, então... Show, Marcelo. E, bom, você não vai escapar dessa. O que te inspira? Rapaz, eu não sei, cara. Sinceramente, eu poderia dar aquela resposta bonitinha, clichê, né? Ah, a vida inspira, né? Tudo a gente sabe, né? Mas é mentira isso, não é tudo que inspira, assim, né? Eu realmente não sei, eu acho que eu estou vivendo uma fase da minha vida, assim, que eu quero saber o que inspira minhas ideias também, assim, não sei. Se eu soubesse, eu estaria investindo mais nisso, né? Não sei, então, sei lá, eu acho que eu estou vivendo uma época que eu estou aberto tô à procura, não à procura caçando, mas assim, eu tô aberto a novas experiências nesse sentido de eu quero saber realmente o que inspira minhas ideias, assim, eu não sei. Mente aberta, coração aberto, mente aberta. Então tô procurando, sei lá, alguma coisa que me inspire, algum lugar, alguma pessoa, qualquer coisa que me inspire. Não sei realmente o que inspira minhas ideias, né? Você nos inspira. Mas tá em busca, né? Então vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Tô dando tempo ao tempo, né? Tenho produzido algumas coisas e vamos ver se alguma dessas vira, porque eu acho que, sei lá, trabalho inspira trabalho, né? Quanto mais você produz, mais você fica inspirado naquilo, então... Você tá naquela fase que o que te inspira é o vai que, né? Exatamente, vai que cola, né? Então vamos lá. Mais ou menos isso. Show, Marcelão. Valeu. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado a vocês. E agora, quando os créditos estiverem subindo, você responde aquela história do processo da seleção. Ah, tá. Dos estagiários. É o seguinte. Agora pode falar.